querido bom Deus, nosso Pai bondoso, de amor, de misericórdia. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor é tudo na nossa vida. E nesse momento, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa estar mais uma vez trazendo para nós a Tua vontade, aquilo que lhe agrada, aquilo que nós precisamos mudar. Seja conosco, Senhor, porque nós somos filhos Teus e nós estamos aqui para ouvir um Pai amoroso falar conosco nesta manhã. E esteja, Senhor, através do Seu Santo Espírito, trazendo essa mensagem do céu, através do irmão Moacir, e também a nós, que nós possamos estar com nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, e também, Senhor, segundo o Seu poder e Sua misericórdia, possamos colocar em ação em nossa vida aquilo que precisamos aprender. Amém. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que não estão presentes hoje por algum motivo de saúde, que o Senhor possa abençoar também aquelas que estão com problema de saúde espiritual, mas também aquelas que não estão por um motivo, que estão em outros lugares, te adorando em outra igreja. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada filho Teu, que possa corresponder ao Seu amor e receber a Tua mensagem neste dia. Amém. Nos abençoa, Senhor, aceita nossa oração e louvor, nós pedimos as Tuas bênçãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Santo Deus, nosso querido Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Amém. Obrigada, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, sábado, um sábado a mais em nossas vidas e um sábado menos para a volta de Jesus. Amém. Eu pedi uma bênção especial pelos dízimos e ofertas, que através delas possam ser ganhas muitas pessoas para o Teu reino. Amém. Também os doadores que possam ter saúde e trabalho para devolver o que te pertence. Amém. Por isso te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado! Feliz sábado! Gente, eu sei por quê, é porque é eu que estou aqui hoje. Não, mentira. Tudo bem com vocês? Sim! Hoje a gente vai... Quem gosta de ser fiel? Vocês prestaram atenção no primeiro hino? Inteiramente fiel? Ser fiel, muitas vezes, vocês ainda são pequenos, mas não é fácil. Mas é possível, né, ser fiel. Eu vou contar a história de Daniel. Daniel era um moço muito fiel a Deus. Né, Daniel? Vem cá. Ó o nosso Daniel aqui. Quantas vezes Daniel orava por dia, vocês sabem? 9? Glória a Deus, nós temos que começar a orar 9 vezes. Nos dias de hoje tem que ser 9 mesmo, né? Mas ele orava, ele tinha assim, podia ter orado mais, mas era certeza que ele orava quantos anos? 3 vezes ao dia, era sagrado. Então, Daniel, ele era muito fiel, ele era um homenzinho, um rapazinho muito fiel a Jesus. Mas, Daniel, ele fez amizade com o rei Dário. O rei Dário tinha um poder em suas mãos, né, rei? E assim, ele se tornou amigo de Daniel, porque Daniel era simpático, era um jovem, né, muito talentoso, de bom coração, então ficou amigo do rei. Só que sempre quando acontecem essas coisas, tem alguém no meio, não tem? Lá na escola de vocês sempre tem alguém no meio, tem? Eu vou fazer o papel dos homens chatos, pode ser? Então eu vou lá fazer a cabeça do rei. Fica aí, Daniel. Ô senhor rei, é o seguinte, vamos fazer um decreto que é onde só adorem a você, se curvem a você e façam toda a sua vontade, rei. O que você acha? Vamos lá. Foi feito o decreto. O rei assinou e depois de ser assinado um decreto, não se voltava mais. Isso mesmo. E o Daniel, ele se ajoelha aí e continua orando. Aí, olha, presta atenção aqui na tia. O homem mau, que aqueles que gostam de bisbilhotar a vida dos outros, estava passando. Muito bem. Alguém está orando a Jesus, ao Deus, e não está se curvando ao rei. Pois eu vou lá contar. Rei, seguinte. Daniel está orando ao seu Deus e não a você. Está se curvando ao seu Deus e não a você. E o decreto foi assinado.
E agora nós vamos ter que fazer o que o decreto manda: lançar Daniel na cova dos leões. O rei, com o seu coração doendo, porque ele era amigo de Daniel, ele ficou triste dessa parte, ele não imaginava. Então, rei, vou fazer o serviço, tá? Daniel fica aí e segura o leão, consegui um leão maior, tá? Se ajoelha e ora para Jesus te salvar, porque esse leão é bravo. Se ajoelha. Isso. E Daniel fez o quê? O que Daniel fez quando o leão estava lá? Olha lá. E o leão dormiu. Gente, é só Jesus fazer o leão dormir, né? Porque eu teria coragem de ficar perto dele. E aí, o rei Dário, agora ele vai levantar e vai lá ver onde que Daniel está, porque ele chamou Daniel, porque ele achava que Daniel estava estraçalhado. Vai lá chamar Daniel. Daniel? Estou aqui. Quem te salvou, Daniel? Quem salvou? Jesus. E a história continua aqui, Daniel vai, o Rick pega quem fez isso aqui e joga os leões. E como eu não orar, o leão chegou. Isso mesmo. Crianças, o que vocês entenderam com essa história? Claro que a história de Daniel, do rei, né, continua, mas a gente vai parar por aqui. Jesus salvou Daniel da cova dos leões. E o rei Dário viu com os seus olhos o poder de Deus. Porque quem é o mais poderoso? É o rei Dário ou é Deus? Deus mandou. Tá mandado, né, tia? Se ele pode salvar Daniel, ele também pode salvar nós. Isso. Por isso que eu quero fazer um convite para vocês agora, nesse momento. Quem topa ser inteiramente fiel a Deus? Na oração, nos dízimos, nas ofertas e também na casa, sabia? Vocês que estão em aprendizado, para a mamãe, cadê as mamães aqui, ó, lá, a Bruna, ficam tudo felizes, né? Quando os filhos ficam tudo obedientes lá na casinha também, vocês estariam sendo fiel para a mamãe e para Deus também. Vamos pedir a orientação dele agora? Quem quer orar? Oramos, muito obrigada, meu Deus, por esse dia tão maravilhoso que sempre foi. Desculpa por nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor venha sempre estar salvando nós dos perigos. Amém. Que nós venha sempre ser fiel, que o Senhor venha sempre estar dando alimento para nós. Amém. Que o Senhor venha abençoar essa igreja, que nós nunca mais venha pecar. Amém. Que eu te peço no nome do nosso Senhor, que ele para todos. Amém. Agora vamos sentar com o papai e com a mamãe, tá bom? Deus Pai eterno que estás nos céus, graças damos ao Senhor por mais essa oportunidade que nos concede a nós de estarmos aqui na tua santa casa, no teu santo dia, na tua santa presença. Amém. E nesse momento venha o Senhor falar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver se vocês tomaram café agora. Bom dia! Bom dia! Feliz sábado! Feliz sábado! Muito bem. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Amém. Eu estou em dobro, então. E já é hora de estar aqui com vocês aqui, né, pregando, um lugar que eu gosto de estar pregando. E sempre que nós estávamos no Mato Grosso, a Gi ia postando a entrada da Bíblia, isso, aquilo. E lá agora é 5 para as 10 lá, que é 5 para as 11, 1 hora, né? Então a gente estava nem terminando a escola sabatina na lição e aqui vocês estavam na frente, né? E eu ficava sempre olhando, acompanhando todos os vídeos e assistindo alguns, nem todos, né? Mas alguns no canal do YouTube aqui. Eu já me inscrevi. E as pessoas deveriam você se inscrever também, dar uma assistida lá, dar um joinha para o canal TC da nossa igreja TC também. Mas é uma alegria imensa lá, né? E às vezes nós estávamos lá com os 4 ar-condicionados ligados, e aqui vocês usados, né? E com lãzinha, isso, aquilo ali, né? Um país parece tão perto, né? Ali,
mas com diferenças de calor, de clima e tudo mais, né? E eu sou muito feliz de estar aqui, né? Saudade lá também, da igreja lá também fica, deixamos muita amizade lá também, né? Mas um período de 12 anos aqui não se apaga do coração tão fácil. Aqui fica sempre, aqui não adianta. Aqui é o nosso lar e assim por diante, né? Mas estou feliz lá. Estou feliz aqui. E com saudade, às vezes, também dos irmãozinhos que tiveram amizade muito com alguns irmãos lá também. A gente fazia muito pouco sol de sexta-feira nas casas das pessoas lá. A gente criou um vínculo de 10 meses, mas ficou muito forte, né? Eu recebo muita mensagem de lá também, estamos com saudades, aquilo, enfim. Mas quem sabe, muito em breve, né? Deus sabe, muito em breve, quem sabe, nós possamos estar todos juntos e não mais separados, né? Lá no céu com uma eternidade. Bem? Muito bem, irmãos, vamos para a mensagem. Nós estamos vivendo num mundo hoje bastante complicado. A ciência se prolongando cada vez mais, a tecnologia cada vez mais atuante na nossa vida, na vida dos irmãos aqui. E parece que foi uma divisória exatamente quando teve a Covid. Parece que antes da Covid era uma igreja, era um povo. Após o Covid é outra igreja e outro povo e outro comportamento. Então muitas vezes assim, irmãos, para nós pregarmos a palavra de Deus, as pessoas querem mais ouvir que Deus ama, Deus é amor, Deus salva. Nada disso está errado. É isso mesmo. Deus ama, Deus salva e Deus nos ama. Mas parece que nós pregamos um pouquinho mais apertado, alguns irmãos parece que não satisfaz a nós. O que eu quero ouvir hoje é o que vem me agradar. Então, quando foi feita essa comissão, né, de domingo passado, e foi tomada essas decisões, é porque realmente a igreja está perdendo um pouquinho de sua identidade e como deveria ser. Anos atrás era uma outra igreja, assim, você identificava quem é adventista e quem não. Eu estou falando no geral, não estou falando da igreja aqui. Hoje está difícil identificar quem é adventista. Então eu louvei a Deus, assim, fiquei muito feliz ali quando foi tomada essas decisões. E realmente nós temos que tomar todo o cuidado em relação ao sábado, exatamente o que o Dini falou, né? Eu não digo assim, irmãos, talvez vocês não estejam assim, de acordo comigo, mas por exemplo, se eu vou mostrar na casa de alguém e fica todo almoço ali só para a dona da casa ficar depois sozinha para lavar, eu acredito que não seria mal se a gente ajudasse naquele momento ali, porque houve muito problema. Mas no mais assim, Deus tomar todo cuidado sim com o sábado, do que nós estamos vendo, assistindo através das redes sociais. E vamos lembrar que quando Cristo morreu numa sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, quando ele foi sepultado, José de Arimateia, o que falou para Maria e as outras mulheres? Vamos, porque o sábado está começando, está chegando. O sábado. E elas foram fazer como Jesus o quê? Embalsamar Jesus. Quem era Jesus? É o que criou o sábado, o que criou a gente, o que criou o mundo. E mesmo assim, não embalsamaram Jesus para guardar o sábado. No outro dia, Maria Madalena foi para os preparativos para embalsamar. Mas já havia sido embalsamado na casa do primo de Maria Madalena, quando teve aquele jantar, lembra que ela foi lá e chorou e derramou o perfume de nardo nos pés de Jesus e secou? E ele falou o quê? Isso é para mim, preparação para mim. Ele já tinha sido embalsamado. Então hoje eu vou tratar um pouquinho com vocês de um assunto que na Bíblia, na qual Jeremias mesmo passou por uma dificuldade tremenda com o povo. Então, quando nós olhamos hoje, irmãos, como está a nossa situação, vamos dizer assim, de comportamento dos irmãos, o nosso comportamento, ou em si, num geral de comportamento, não é diferente daquela época. Naquela época também tinha esse tipo de comportamento, eles queriam fazer coisas, queriam ouvir coisas que agradassem seus olhos, os seus ouvidos, a sua vida, do que tomar uma decisão de transformação da vida. Jeremias, sem questionamento nenhum, irmãos, ele foi um dos profetas que teve uma das piores missões que
que se encontra na Bíblia. Porque iria tratar de um assunto com um povo que não o respeitava, não escutava, ou como diz um comentário aqui da Bíblia, um povo teimoso. Um povo que não queria saber das coisas de Deus. Então Deus ordenou, na verdade, Jeremias que entregasse uma mensagem não agradável àquele povo, mas uma mensagem dura para o povo. E muitas vezes nós não queremos receber mensagens duras também, mas era uma mensagem muito mais de crítica do que de salvação para aquele povo lá. Eles estavam totalmente se desviando do caminho do Senhor e não se arrependendo do que eles estavam fazendo. Se nós pegamos Jeremias então aqui, ele tornou-se um profeta das nações logo cedo em sua vida, e ele não entendia o propósito da missão dele, sendo que Deus o capacitaria para essa missão. Então, quando a comissão da igreja se reúne no final de ano para as nomeações para o próximo ano vindouro, e eu acredito fielmente e piamente que ali está atuando Deus. Por mais que seja homens pecadores que estão administrando a igreja, mas existe Deus que está guiando essa igreja. Muitas vezes pode escutar falhas na igreja, numa associação, numa igreja mesmo, numa divisão, algo nesse sentido aqui. Mesmo com essa falha, nunca esqueça que Deus está dirigindo essa igreja. Então, se ele chamou Jeremias, ele iria capacitar Jeremias para a sua missão. Se Deus nos chamou a nós, ele vai capacitar-nos nós para a missão. Quando eu falo missão, você pode colocar na sua mente que parece que é só dar estudo bíblico, parece que não. Irmãos, o leque de evangelismo numa igreja é grande. Existem muitas maneiras e formas de você pregar o evangelho. Se preciso for, fala. Mas a sua vida já é uma pregação do evangelho. O seu comportamento já diz como você é. E foi o que o Ademir falou aqui na frente da decisão que tomaram, né? Aqui na igreja eu estou bonitinho, de gravata, vocês estão... O povo bonito, né? O povo lindo que é a igreja. Amém, né? Mas às vezes quando eu saio daqui, que eu vou com uma rede social, alguma coisa, no geral que eu estou falando, eu sou totalmente transformado. E aí eu quero parecer com as coisas lá fora. Isso Deus não permite, não quer. Mas quando nós queremos que a pregação do Evangelho seja atuante e alcance as pessoas, viva o Evangelho. Apenas isso, viva o Evangelho. A meditação dessa manhã aqui, ela vem falando do pastor Rodrigo Silva, que quando eu vi ano passado, ele estava aqui, tinha feito cirurgia, na hora passei mensagem para ele e falei, compra. Não dá para perder essa meditação, compra. As histórias que tem. Então hoje ele falou sobre o ateísmo e o cristianismo. E ele falou uma frase que me chamou a atenção, que eu consigo lembrar de cabeça, que o cristianismo moderno é aquela pessoa que acredita em Deus, mas não vive que Deus... O cristianismo moderno é aquela pessoa que acredita em Deus, mas vive como se não existisse Deus. Forte, né? É forte. Então Jeremias ele recebe a mensagem de Deus logo cedo. Pegue sua Bíblia, eu acredito que quem já foi mais ligeirinho já está aberto em Jeremias, né? Então você abre a sua Bíblia em Jeremias 1 e o verso 4. Eu acredito que vai ser projetado na tela também. Você pode pegar a sua Bíblia física. E aqueles que gostam, né? Pode pegar a sua Bíblia eletrônica no celular. Mas eu gosto da física, né? Que você pega, muito bem, Jeremias 1 e o verso 4, ele nos diz assim, que você já está com a tua palavra aberta, nós já oramos, tenho certeza que Deus atuará poderosamente agora para frente da nossa vida. Diz assim o verso 4: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, 5:
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse do tua madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Uau! Antes que Jeremias nascesse, Deus já tinha chamado ele como profeta das nações. O interessante é que lá, não vamos ver não, Isaías 45, verso 1 e verso 2, fala de Ciro. Ciro seria o libertador daquilo que nós vamos comentar agora, do aprisionamento do povo de Deus para o Babilônia. Então, Isaías profetiza que Ciro seria o libertador. Ele profetiza todas as coisas. Quando Dario e Ciro, tio e sobrinho, estavam invadindo Babilônia e os portões estavam abertos, que o rio tinha secado. Irmãos, isso se deu 150 anos antes que Ciro nascesse. Que Deus é esse? Diz assim, ó, o libertador vai ser Ciro. Faltava 150 anos ainda para ele nascer. E aqui ele fala assim, Jeremias será então aqui um profeta das nações aqui, antes de nascer eu já te constituí, antes que você saísse da madre ou da sua mãezinha, era assim, eu já te consagrei. Agora, ele teria uma missão árdua para frente. Aqui, Jeremias, ele foi chamado uma missão de oposição. Olha só, Jeremias 1, o verso 18 e o verso 19, que fala assim: eis que hoje te ponho por cidade fortificada por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então ele fez o que tinha? Tinha que ser contra todas as coisas, porque esses reis que diz aqui, esses países que estavam aqui, esses príncipes, esses sacerdotes, eram contra do que ele pregava. E aí ele fez o quê? E era então um chamado de ministério de oposição. Porque o povo não estava querendo nem um pouco escutar o que Jeremias estava falando, mas estava escutando os falsos profetas. Que a gente já vai ver mais um pouquinho aqui. Então Jeremias na sua vida aqui, ele não pôde casar-se. Diferente de Oséias, que nós estudamos hoje, né? Na lição ali. Até ele falou assim, ele perguntou para os homens, você casaria dessa maneira, se Deus pedia uma mulher que você saberia que ela ia sair com os outros homens? E eu pensei, por Deus, né? Que vida Deus é, né? Mas Jeremias também não teve que casar, dizia assim, todo homem, toda mulher, todo moça para frente, no momento correto, certo, ele quer casar. Ele quer ter o filho. Casa, como é que vai ser o filho? Vai puxar a mãe, vai puxar o pai, esse tal, né? Ajuda um ali, né? Quando ele dizia, não colhe assim. Irmãos, era um nardão puro. Desculpa, não. Mas era um nardão puro. Olha o rostinho dela, não tem? É a tia Maria. Mãe, é a avó da... Então, assim, todo casal tem essa coisa. Agora, você tem Jeremias, oh Deus, você não vai casar. Você vai ter a pregar e o povo não vai te escutar. Ele foi espancado, aprisionado num tronco. Ele foi publicamente envergonhado a fim de poder tratar o julgamento da vida de Israel. Ele foi aprisionado em calabouço. O livro de Jeremias foi um desastre, se for para ela. Ninguém queria ser Jeremias. Ninguém. Mas ele fez o quê? Obedeceu as coisas de Deus. Agora, na questão da oposição que ele estava recebendo era muito dura. Eu gostaria que vocês abrissem então a palavra de Deus aqui em Jeremias 14. De 14 em diante. E aqui vocês vão ver, irmãos, como a vida de Jeremias era difícil. Jeremias 14 e o verso 14. Ele fala assim para nós: disse-lhe o Senhor, os profetas profetizam o quê? Mentiras. Em meu nome. Nunca os enviei. Nem lhe dei ordens, nem lhe falei visões, nem lhe falei, visões falsas, adivinhações,
vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu tenha o quê? Mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidas desses profetas. Enfim, aquele povo lá me profetizava que iria ter paz, que teria alegria, adivinhações, sonhos, e Deus falou assim: eu nunca mandei eles falarem isso. Nunca. Quando Jeremias fala assim: vocês têm que se arrepender, vocês têm que se voltar a esse Deus. E o povo não, escutando que os outros profetas estavam pregando. E Deus disse: eu não mandei. Qual é a semelhança desses textos que nós lemos nos dias de hoje? Hoje já passou de 40.000 religiões catalogadas pela com CNPJ. Não estou contando aquelas que abrem e não têm CNPJ. O povo hoje está procurando assim uma igreja que satisfaça aquilo que eu desejo, não o que Deus quer. Se essa igreja tem os requisitos daquilo que eu quero, essa é a minha igreja. Eu devo ter contado para vocês, nós já vivemos novamente com uma menina, uma mocinha que foi numa igreja e chegou para o pastor na segunda-feira e falou: pastor, eu fui na igreja tal. Que bacana. E eu saí chapado de Jesus Cristo. O que a pessoa pede, o que a pessoa quer, como é o comportamento, o que eles falam. Então, nós temos vários profetas hoje, vamos dizer assim, pastores líderes da igreja, que profetizam exatamente o que está profetizando aqui, e eu tenho certeza que Deus está assim: eu não pedi isso. Adivinhações, revelações. Quando Chico Xavier faleceu, eu não sei se vocês lembram, pelo menos alguém que vocês lembram, que foi filmado de longe, eles não gostam que chamem de caixão, né? A urna, mais moderno, né? Enfim, o que está sendo sepultado assim, filmando assim. Ele é espírita, né? Sabe? Ele é psicografado, botar a mão assim escrevendo, né? E as pessoas queriam saber o futuro da vida, assim por diante. Mas quando se passava assim, a maioria das pessoas fazia o sinal da cruz. O que se trata é que eu quero saber o que está para frente, não me interessa quem é. E eram religiões opostas. Então muitas vezes se tem a cura em tal lugar, tem isso aqui. E hoje a pessoa, ao invés de procurar a cura, por exemplo, a nossa igreja, vamos dizer assim, nós temos muitos bons livros que dão conselhos sobre saúde e que muitas das enfermidades que às vezes que nós temos não deveríamos ter por culpa do nosso quê? Próprio comportamento. Se eu levasse mais a risco a saúde, comesse menos besteira que a juventude fala hoje, né? Eu teria mais saúde. Nós estávamos comentando, até foi comentado ontem e hoje também, né? Às vezes muitas pessoas que morreram na Covid é porque a sua saúde estava debilitada já. Eu peguei o Covid mesmo no auge. Assim. Não sou exemplo a ninguém, mas deu uma dor de cabeça, deu uns 2, 3 dias, já a Meire pegou. O Leozinho que escapou só, acho que o Gui também não pegou, né? Mas deu dor de cabeça assim. Então, às vezes, irmãos, nós queremos ter saúde, queremos ir lá porque tem cura, mas nós não procuramos na palavra de Deus aonde está a cura e como devemos ser curados. E nós temos muitos bons livros que nos ajudam a ter saúde. E aqui então o povo não estava nem um pouquinho preocupado em saber o que Jeremias falava assim, esse povo estava gostando muito mais do que das promessas falsas que diz dos falsos profetas, do que Jeremias estava falando aqui assim. Olha só, vamos lá, Jeremias 23, verso 16. Então um pouquinho para frente, Jeremias 23,
e o verso 16. Olha só que interessante esse ponto aqui. Jeremias 23 e o verso 16. Está assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza e vos enche de vã esperança, falando as visões do coração, não o que vem da boca do Senhor. Profeta que profetizam, que enche o coração de esperança, mas que o Senhor não fala. A gente vê muitos hoje, principalmente no semáforo, né? Diz assim: trazer o teu amor de volta, saiba do futuro, jogamos búzio. E uma que me chamou muita atenção foi, numa virada de ano, eu fui entregar as polpas lá no trapista aí do meu, um cliente nosso lá, e tinha um jornalzinho, alguma coisa assim, que foi publicado ali, que me deram ali, fiquei lendo assim, e dizia assim: revelaremos os 6 números da Mega Sena para você. R$2.000 estavam cobrando. Irmãos, na época, estava acumulado em 200 milhões. Eu fiz as contas. Tinha que ter 100 milhões de pessoas dando 2.000 para ela bater o 0 a 0 que ela ia ganhar, porque eu já sabia o número. Você não concorda comigo? Então eu não sabia. É óbvio, se ela soubesse, ela faz o quê? Isso é empregado. Qualquer mudança dentro disso. Mãe de Ná, você já ouviu falar Mãe de Ná? Até as crianças capazes de ter sabido falar Mãe de Ná. Ela foi candidata a deputada federal. É óbvio que ela sabia que ia ganhar. Ela teve 5 votos. Que tipo de profeta que tem? Aí Jeremias estava encontrando exatamente isso aqui, então eu falei assim: ó, nada disso aqui. São profecias, profecias, diz assim, mentirosas. Agora eu quero entrar num tema bastante com vocês aqui. Eu queria que vocês abrissem lá em Apocalipse 17, verso 6, a respeito do que João viu. Apocalipse 17, verso 2. Vamos para o verso 2 até o verso 6. Irmãos, a minha sorte, o azar de vocês, é que eu estou com um horário no meu celular aqui de Mato Grosso. Então é 10h20 ainda. Eu tenho muito pregar, irmãos. Então vocês têm que tranquilo, tá? Eu vou acabar 11h30. Mas o meu horário está de lá, tá? Olha o verso 2. 17, do Apocalipse, verso 2. Com quem se prostituiu os reis da terra e com vinho de sua devassidão, foi que se embriagaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito e a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlata. O que ela tinha mesmo? Adornada do quê? Ouro, de pedras preciosas e de pedra. Tendo na mão um cálice de ouro transbordando de abominações e com as imundícias da prostituição. Já continua. Do que estava vestida a mulher? Do que ela estava usando? Ouro, pedras preciosas. Isso é adorno. Jezabel, quando o camarada empurrou ela para baixo, os cães comeram ela. Vocês sabem da história. Se não souberem, eu chamo depois. O meu amigo vai continuar a contar para vocês. Né? O que não foi comido nela? O rosto, as unhas e os tornozelos. Porque tinha o quê? Adornos. Isso não diz nada. E ainda se insiste, parece que hoje quer modernizar, quer continuar usando as pinturas. O que você falou de mim, eu ia pregar mesmo, não estou. Eu ia pregar mesmo isso aqui. Usando aqui as mulheres, os homens, as calças estão apertadas, passam linguiça. Irmão do céu. Não é só a mulher, né? Mas
pouco de cuidado mais com os homens também, com essa modernidade. Tem, pode, não estou falando, mas você sabe. Verso 5, então, na fronte, achava-se escrito o nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6 que eu quero entrar com vocês. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande o quê? A outra, eu falo assim, outra tradução que hoje fala assim, eu vi e fiquei espantado, fiquei temeroso. João viu tanta coisa no Apocalipse, mas não ficou assim, não usou a palavra assim, espanto, temeroso. Mas quando ele viu essa mulher e descreveu, mulher na Bíblia significa o quê? Igreja. Quando ele viu essa igreja, ela viu o quê? João viu o quê? A apostasia. E o povo estava vivendo aqui uma apostasia. Você está bem pertinho. Vai em Judas agora. Volte algumas partes. Está bem pertinho. Ache Judas aí. Judas 4, porque só tem um capítulo, né? Então você não tem que achar 1, 2, 3, nada. Você vai em Judas, acha o verso 4. Pronto. Fácil. O que fala o verso 4? Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação. Homens ímpios, preste atenção agora, irmãos, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Salvador, o Senhor, agradecendo Jesus Cristo. O que vocês já fizeram? Transformaram em libertinagem o quê? A graça. O que é a graça de Cristo? Nós somos salvos pelo quê? A fé em transformaram essa graça salvadora em libertinagem. Livre. Você está livre. Então, eu vou nessa livre. Vamos lá. Ainda bem que tem uma cadeira. Você está livre para fazer o que quiser. Que você está salvo. Então, muitas vezes podemos dizer o seguinte: não preciso mais guardar os mandamentos de Deus para me salvar. Certo ou errado? Certo, porque mandamento nunca salva ninguém. Eu guardo para me salvar ou guardo porque estou salvo? Estou salvo. Eu sabia que você queria ser inteligente. Sabia que você queria. Porque se pegar João 14, 15, 21, fala claramente: aqueles que me amam guardam os meus. Se eu tenho a graça da libertinagem e não preciso guardar os mandamentos de Deus, que estou salvo, então eu faço uma pergunta para você. Temos quantos dias na semana? Quantos sábados? 1 na semana. Então você guarda um dia por semana, certo? Certo. Então eu faço do mesmo desse mandamento os outros também. Mate uma pessoa por semana. Quem são casados? Adultério só uma vez por semana. Roube só uma vez por semana. E depois vai lá reclamar para Deus que você não foi salvo. Dizer assim: mas a graça me salva. O que mais podemos entender aqui? Quando nós fazemos, por exemplo, assim, a igreja em si. A igreja tem uma missão da minha igreja. Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. Tá tudo esquina, acho que era isso aqui, né? O molecada nem sabe o que é. Quem tem o quê? Quando Jesus deu a missão, tinha a igreja? Não. Então a igreja que tem uma missão. Só que a missão é que tem uma igreja. E a igreja tem o quê? A missão que Jesus deixou. Entendeu? Se nós temos uma missão aqui, nós temos que fazer o quê? Ficar quieto no banco, parado?
Não. Várias formas que não vou comentar nenhuma delas de pregar o Evangelho. Não podemos ficar nos acomodados. Lembra as histórias que o Senhor foi viajar de um talento para um, 2 para outro e 5 para outro? Vou retornar e eu quero o quê? Novamente eles. O que ganhou 5 devolveu o seu patrão quanto? 10. O que ganhou 2 devolveu quanto? 4. O que ganhou 1 enterrou e devolveu o quê? 1. Ele foi aprovado ou desaprovado? Desaprovado. Ele não fez? Nada. Eu tenho fé suficiente. Nem vou comentar muito aqui. A nossa fé, uma graça de libertinagem, vai nos salvar? Não. Por quê? A nossa fé sem obra era o quê? Morta. Portanto, eu tenho que ter fé mais a obra. O que nos salva? A graça de Jesus Cristo. Mas nós não podemos transformar, como Judas falou, numa libertinagem, fazer o que eu quiser e o que eu bem entender. Dízimo, salva ou não? Não, nunca salvou. Eu vou ler um pouquinho aqui, irmãos, do que é a igreja adventista, fugiu a palavra aqui, e está desatualizada essas informações aqui, está desatualizada, é 2022, nós estamos em 2025, então tem muito mais aqui. Enfim, nós temos 169.268 congregações no mundo. Nós temos 20.924 pastores ordenados, ministros ordenados. Nós temos 528 missionários que deixaram seus lares para servir em outros países. Nós temos 25 famílias que estão na janela 1040 camuflada, escondida, trabalhando de professores, dando aula de inglês, mecânico, jardineiro, trabalhando lá. Já chego onde eu quero. Nós temos aqui 367 também famílias em outros lugares. No âmbito total aqui nós temos 9.103 voluntários trabalhando, pregando o Evangelho e pergunto, como é que é sustentado esse povo aqui? Pelo quê? Pelo seu Deus. Essas 25 famílias aqui, quem fez esse projeto, vocês conhecem ele, o pastor Happy Booker, foi nosso presidente e secretário aqui, lembra dele? Pregou várias vezes na igreja. Ele fez esse projeto aqui e colocou 25 famílias lá. E uma irmã da Igreja Central de Curitiba, vamos dizer assim, bem sucedida financeiramente, soube disso aqui e falou assim, pastor, eu quero ajudar financeiramente as famílias que estão lá, o que eu faço? Ele só virou para ela e disse assim, a irmã devolve o dízimo? Devolve, já está ajudando. Vocês entenderam? Como é que então, nós vamos ser salvos pelo dízimo? Não, mas nós devolvemos o dízimo para que o Evangelho seja apenas isso, irmãos. Apenas isso. Tem aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos hoje muitas mensagens, irmãos, de falsos profetas que iludem a cabeça de muitas pessoas e dizem que realmente está tudo certinho e você precisa fazer mais nada, está só. Se fosse dessa maneira. Teve um irmão da igreja, ele falou assim, eu tenho 40 anos de igreja. Eu já assisti todos os sábados, domingos, as quarta-feiras, isso então em 40 anos são milhares de sermão. Porém, não lembro nenhum deles. Perdi meu tempo na igreja. Por um outro lado, teve um irmão que rebateu aqui e falou assim, eu tenho mais de 40 anos casado com a minha esposa. No mínimo 3 refeições por dia. Em 40 anos são milhares de refeições que ela fez para mim. Não lembro nenhuma. Mas essas refeições que me manteram vivo. Dia 4 de fevereiro, está pertinho, eu acabei de fazer 30 anos, 34 anos de casado. Opa! 34 anos de casado. Amém. E já escutei um zum que vocês da igreja vão fazer uma festa para mim. Escapou, hein? A surpresa de vocês vazou, irmãos. Quem foi o linguarudo, hein? Chegou até mim e vocês vão fazer uma festa surpresa para nós. Viu, Ney? Quem descobriu hoje isso aí? Não sei quem é esse que vai organizar a música, vão fazer uma baita culto para nós aqui. E vamos fazer uma festona bonita aqui. Vazou, irmãos. Vazou essa informação. Se vira, meu.
irmãos, a grandeza de Deus, assim, o que às vezes é pregado fora, do que nós vimos aqui. Agora, sim, existe o que Deus queria que esse povo existiria salvação? Lógico que sim. Deixa eu só achar aqui, irmãos, que eu marquei, mas não marquei na minha colinha. Tá aqui. Jeremias, para nós encerrarmos, tá? 29, verso 10. 29, verso 10, depois o verso 13. Para nós encerrarmos. Os dois versos. O Jeremias 29, verso 10 fala assim: assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, aplicarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-se a trazer-vos para este lugar. O que Deus falou tem solução, porque eu quero apenas uma coisa. Diz aqui, que o verso 13 fala: buscar-me-ei e me acharei quando buscares de todo o quê? O vosso coração. O que Deus queria daquele povo, que era um povo teimoso, sarna, vamos dizer assim, que queria ouvir muito mais promessas que sem fundamento e vazias do que uma cheia que tinha uma promessa, é que esse povo se arrependesse, buscasse a Deus de todo o vosso coração, que eles não iriam sem Deus, eles não iriam para a Babilônia. Era o recomeço. Irmãos, quando a gente fala alguma coisa de mudança, parece que gera um desconforto muito grande na nossa vida. Mudança gera, às vezes, complicações. Às vezes você tem que deixar coisas que você gosta, te dá um certo prazer, para que Deus possa habitar no vosso coração. Então, a palavra hoje, mudança, ela não é muito bem falada no meio do povo, porque eu quero ficar do jeito que eu estou. É a síndrome de Maria, né? A Gabriela, que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Deus quer o quê? Operar uma mudança em nós. Só que essa mudança, muitas vezes, eu não quero que aconteça. Eu não quero que esteja na minha vida. O pastor Odair Fonseca estava assistindo. Quando ele falou exatamente em mudança de vida, ele perdeu 500 seguidores. Por que perdeu 500 seguidores? Porque vocês não querem mudança. Eu quero escutar a palavra de Deus. Eu quero que isso seja bom para mim. Eu quero que satisfaça o meu coração aqui, mas não peço para mudar. Não peça para que haja uma mudança na minha vida, que eu tenho que deixar disso, daquilo, daquele outro. Não. Eu quero estar como eu estou. E Deus fala assim: eu quero que você me busque todo o coração, deixe que eu faça o restante. É a chance que Deus pede na nossa vida. Ele fala assim: só me dá uma chance na vida aqui para me transformar a tua vida. E às vezes nós lutamos e somos teimosos. Lute com Deus. E Deus fala assim: eu só quero que você entregue o coração, deixa as coisas para mim. Deixa que eu faço. Quem amou primeiro? Foi eu amei Deus primeiro ou Deus que me amou? Onde é que você estava antes de conhecer a mensagem verdadeira? Como é que você está? Olha como é Deus. Se você for pegar quantas histórias, dá para escrever um livro aqui, ó, muito mais que um livro. De nós aqui, das histórias que você tem, aonde você estava, que jeito que Deus te resgatou, como é que te tirou lá, como é que te colocou aqui, dá um livro. É que Deus pede para nós. Agora, eu não posso, por exemplo, estar aqui e querer ficar a mesma coisa de lá. Existe a separação entre o trigo e o joio. Porque a transformação é primordial na vida de cada um de nós. Nós temos que fazer o quê? Satisfazer muito mais as coisas de Deus do que o ser humano. Obedecer a Deus em vez dos homens. E muitas vezes de nós mesmos, em 89, que a coisa era mais dura, vamos dizer assim, o que nós sofremos lá na Colônia Faria, eu, o pastor Sérgio, para vir para a igreja, de um padre fazer um sermão inteiro contra nós, depois de levar uma invertida do meu pai, que vocês já sabem, que ali assim, não sou exemplo para vocês aqui, mas muitas vezes nós temos que passar por esse tipo de situações. E aí nós cometemos na classe primeiro aqui. Já imagina se Deus atendesse todo o seu pedido, todo, 100%. Não teria um aqui que está vindo na igreja. Então nós temos que passar por esse momento difícil aqui, é onde que Deus bitola nós. Existe um processo ali quando você acha ouro, né?
Você acha que não? Eu queria, né? Mato Grosso tinha muita pedra lá, eu olhava, eu chutava assim, né? Uma pedrinha assim de ouro, lá tem muito ouro assim, né? Até uma irmã falou assim, a gente não saberia, eu saberia, por causa do peso. Muito mais pesada uma pedra de ouro do que uma pedra comum. Só que aquela pedra rude, da mesma cor que uma pedra comum, sem cor, sem vida, ela passa por um processo muito terrível, assim, chamado corrige, que ela é queimada. Tira toda a impureza dela até se transformar em ouro. Quanto mais queima, mais puro fica. A sua aliança tem quantos quilates que é? 18. A maioria é 18. Tem até de 21. Essa 21 eu acho que ninguém aqui compraria. Porque o grau que ela foi queimada é muito grande para chegar num valor precioso. E Deus olha para todos nós, saber como uma pedra de carvão. Mas bitolando, ela vira um diamante. Deus quer fazer o quê? Bitular, moldar nossa vida, tirar isso, tirar aquilo. Dói, machuca-nos, fere, sangra, mas a cura é perfeita para Deus. Paizinho querido que está nos céus, estamos aqui nós, pronto, para que o Senhor possa lapidar nossa vida. Amém. Não deixar que nada, nem um profeta, nem conversas estranhas, que venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Amém. Nós sabemos muito bem que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo em fé. Mas sabemos também que nós temos um compromisso nosso para com o Senhor. Amém. Que o Senhor nos dê força para isso. Amém. Que o Senhor use a nossa vida, molde a nossa vida conforme a tua santa e bendita vontade. Amém. Nós vamos sair desse lugar agora. Mas nós não queremos sair da tua santa presença. Amém. Nos acompanha aos nossos lares. Damos um sábado feliz. Por Jesus nós oramos sempre. Amém. Amém.